Então, pessoal, vamos continuar então a última parte aí da nossa aula, falar de assinatura digital. Só para a gente fazer um vínculo aqui, o que a gente estava falando até agora, a gente falou de autenticação, certo? A gente estava falando de mecanismo de autenticação, ou seja, garantir que a pessoa é quem ela diz ser, ou seja, garantir que realmente a gente está se comunicando com quem se diz ser aquela pessoa com quem a gente está se comunicando, ou seja, garantir que é autêntico aquele canal, né? Ou seja, que realmente você está conseguindo se comunicar com quem deveria. E aí a gente passou para a próxima etapa de controle de acesso, ou seja, a gente sabendo que a gente já tem, sabendo que a gente está falando com quem a gente autenticou que é aquela pessoa mesmo, ou seja, já garantiu que estamos falando com quem deveria estar falando, a gente vai passar para a etapa de controle de acesso a recursos. E esse controle de acesso a recursos pode, isso aí pode crescer de forma significativa, porque você pode desde acessos a recursos de rede simplificados, né, como um acesso a um sistema, uma funcionalidade de um sistema específico, como você pode também levar isso para recursos da rede mesmo, cota, o uso de banda, e por aí vai. O controle de acesso a recurso de rede é fundamental nesse processo, tá? Porque à medida que a sua empresa vai crescendo, novos perfis vão surgindo. Então, é importante a gente estar gerindo esses recursos de forma apropriada para justamente a gente conseguir garantir que a gente tenha melhor uso dos nossos recursos, né? Não faz muito sentido um cara que trabalha com, sei lá, com a produção de conteúdo para ambiente externo usar o mesmo tipo de banda do que um cara que fica fazendo relatório internamente, né? Ou seja, o cara que usa para produção de conteúdo, ele vai precisar de mais link externo do que o cara que está produzindo um conteúdo interno. Então, existem essas particularidades, né? Então, é importante a gente tratar de forma consciente os recursos que a gente tem na rede, né? E um dos recursos que é muito importante, né, quando a gente fala em controle de acesso, são os serviços de diretório. E a gente falou de alguns, né? Falamos do próprio Active Directory, falamos do Novell, que é uma rede bem, enfim, é, na época que eu trabalhei com isso, nossa, isso em 2002, 2003, 2004, isso ainda era hype, assim, isso ainda era muito usado, era uma tecnologia muito boa, as pessoas usavam bastante, mas ela não integra direito com rede Windows, tinha várias falhas de usabilidade, você às vezes tinha que autenticar duas vezes na máquina e na rede, então assim, meio que acho que caiu um pouco de uso aí essa questão de usar esse tipo de recurso. Da rede Novell, né? Da rede Novell, né? Que a gente chamava Novell, tanto faz. Então caiu um pouco. Então a D é um recurso bem interessante, né? É um serviço de diretório bastante popular, bastante poderoso, as pessoas usam bastante, até porque o Windows acaba sendo muitas das vezes maioria enquanto se fala em sistema operacional numa empresa, o Windows ainda continua tendo muita força. Algumas repartições de órgãos públicos estavam migrando para máquinas Unix, né, usando Red Hat, Ubuntu, migrando aos poucos, mas a gente sabe ainda que o Windows tem uma fatia muito grande do mercado, então ainda é muito, muito relevante esse aspecto, né? Então, por isso que muitas das vezes a opção por usar o Active Directory, que já é nativo do próprio Windows, facilita até a gestão dos recursos, né? E aí agora, por fim, a gente vai encerrar aí nossa aula falando só um pouquinho aí de assinatura digital e concluir essa parte aí do conteúdo, ok? Mais uma vez, acho que nossa aula... Deixa eu só confirmar aqui a gravação. A gravação tá ok, tá rolando. Então vamos lá. Assinatura digital usando RSA. O algoritmo RSA pode ser usado para assinar digitalmente um documento. A assinatura garante a autenticidade. A assinatura é gerada com base na senha secreta do assinante. Dessa forma, o documento só poderia ser assinado, só poderia ser gerado pelo dono da senha.
Pessoal, vamos lá. Você tem um sistema de informação onde você está querendo estabelecer um canal de comunicação, é uma conversa. É, Quando você está na sua vida real aqui, vamos pensar no nosso dia a dia aqui. No nosso dia a dia, se eu quero conversar com alguém, eu quero garantir a autenticidade, tem alguns mecanismos que a gente pode fazer uso para garantir a autenticidade. Normalmente, quando vocês recebem ligação da Vivo, da, de banco, cartão de crédito, essas coisas assim, o cara fala assim: ah, sua ligação para a gente saber que é você, fale os dígitos do seu CPF. Então eles fazem algumas perguntas com dados que são, entre aspas, particulares e que só o dono do própria informação poderia saber. Então é uma forma dele garantir o quê? A autenticidade. Então o banco, o cartão de crédito, a Vivo, sei lá, claro, enfim, ela quer saber se ela realmente está falando com o que ela acha que está falando. Então, se ela ligou para o Guilherme, ela quer saber se está falando com o Guilherme. Então, ela garante a autenticidade. E aí, uma vez que isso é garantido, a conversa flui. Agora, imagina o seguinte: você vai produzir um documento. Como que você garante que aquele documento foi produzido por você? Na comunicação, você tem um processo de autenticação. Autenticou, o canal está estabelecido, aquela comunicação parte do pressuposto que aquelas frases que estão sendo ditas são frases advindas, né, do produtor, é a pessoa com a qual foi autenticada. Então, o processo de autenticação já garante o autor daquelas mensagens. Agora, como é que isso funcionaria num documento que é sei lá, um arquivo texto que qualquer um poderia produzir, qualquer um poderia escrever? Como é que você garante que aquele documento é seu, você produziu ele, né? Como é que você, na nossa vida real, para você fazer isso, você tem uma assinatura. Você assina o documento. E aquela assinatura é reconhecida onde? No cartório, que é uma entidade que vai garantir que aquela assinatura realmente é sua. Então, o cartório, a gente é a nossa entidade certificadora, ou seja, é uma entidade que vai garantir que aquela assinatura é realmente do Guilherme. Eu vou lá naquele cartório, registro a minha assinatura e depois outra pessoa pode ir lá naquele cartório e garantir se aquela assinatura minha no documento é minha. Então, ele consegue autenticar aquele documento como sendo assinado por mim. E isso funciona no processo de documento produzido, né, papel. Agora, no computador, como é que funciona isso? Né? Como é que eu garanto que aquele documento foi produzido por mim? Como é que eu assino digitalmente aquele documento por mim? Não é só chegar no final e falar assim, trabalho por Guilherme, né? Eu preciso garantir. Aí que entra o que a gente chama de assinatura digital. Como é que é o fluxo do processo de assinatura digital? Você, junto à entidade certificadora, você cria uma assinatura digital, um certificado, um mecanismo, vamos chamar assim de mecanismo por enquanto, que falar em certificado, por enquanto, acho que vai complicar a nossa vida. Você criou um mecanismo para registrado naquela entidade de que como que se identifica você com uma senha pessoal sua. Você cria uma senha lá na hora. Em posse daquilo, ele marca qualquer documento seu. Não, na hora que você quer assinar um documento digitalmente, você está no documento, você simplesmente entra lá no documento e bota assim, assinar digitalmente. Quando você bota para assinar digitalmente, ele te requer a senha, que é a senha da onde? Que você obteve aonde? Na sua entidade certificadora, você cadastrou lá. Você digita a senha, ele gera um código e marca aquele documento com aquele código. E aí aquele documento ele não vai com o seu nome escrito, ele está indo com um código que você carimbou nele. E esse código é um código gerado a partir da sua senha.
Como que você garante que aquele documento é autêntico? Você pega aquele código, leva no mecanismo certificador e ele vai falar, olha, esse código aqui é do Guilherme. E aí você vai, então tá certo. Então realmente esse documento está assinado digitalmente pelo Guilherme. Então, em linhas gerais, é assim que funciona. Isso aí, pessoal, virou uma tendência muito forte. A justiça está investindo massivamente em processos eletrônicos. Já tem uns 2, 3 anos que isso já está bem popular no Brasil. Os tribunais não estão fazendo mais o que eles chamam de processos físicos, né, que é processo de papel, só os que já estão abertos, né, estão finalizando os que estão em aberto, mas não tem processos novos, é, processos de papel novo. É tudo digital, tudo eletrônico. Então, os advogados, os promotores de justiça, os peritos judiciais, todas essas pessoas, eles precisam assinar os seus documentos digitalmente. Então, isso está ganhando muita força, tá? Isso está sendo bem está crescendo muito ultimamente. Então, basicamente, é um mecanismo de criptografia RCE que a gente já falou lá quando a gente falou de criptografia. Ó, mensagem, aplica o algoritmo a partir da chave que você cria, que é a sua senha, sua chave única, você encriptou, né? Você transmite e o cara lá, ele tem um mecanismo de criptografia, tem a sua chave pública que você cadastrou e usa da sua chave pública para fazer aplicar o algoritmo, né, com imposta chave pública, obter a mensagem original, né? Então, é uma forma de você garantir que aquele documento seu foi protegido, foi carimbado e empacotado para ser usado por você. Então, com RSA é possível criptografar e assinar digitalmente, né? Assim como a autenticidade e a confidencialidade são garantidas simultaneamente, protege o documento, né? Duas operações de criptografia são usadas em sequência no documento, uma com senha secreta do assinante e outra com a senha pública da entidade certificadora, que é o destinatário, né? Então, pessoal, esse mecanismo, essa autoridade certificadora, essa empresa, né, que é uma autoridade certificadora, aqui no Brasil a gente tem algumas, né, é, é, Global Sign, Trust, Bell Sign, CertSign, tem um monte de empresa hoje que está fazendo esse, são entidades certificadoras, né, são empresas que você consegue validar a sua certificação. Não só a certificação para assinatura digital, tá, gente? A gente faz a certificação também, tem a parte de certificação digital de recursos de site, portais, etc. e tal. Isso aí também você consegue garantir autenticidade no mesmo caminho, né? Acho que eu não falei disso aqui não, mas só para fazer um puxadinho aqui, fazer um apêndio aqui na área de conhecimento, é, a certificação digital também segue o mesmo caminho. Né? Por exemplo, o Globo.com vai lá na empresa, se registra, né, ou seja, cria um registro lá na empresa certificadora, eles fornecem um certificado digital e você disponibiliza esse certificado digital no site. Quando você acessa o site do Globo.com e acessa esse certificado é validado na entidade certificadora. Se tiver tudo ok, ele vai falar o seguinte: olha, esse site é confiável. Significa o seguinte: olha, esse cara, nós da entidade certificadora, garantimos que é o site Globo.com. Ok? Agora, o que pode acontecer, e às vezes acontece, é quando você tenta acessar um site e fala, o certificado expirou. Por que o certificado expirou? Porque você tem que pagar essa bagaça, né? Você tem que ficar renovando ali, periodicamente isso aí. Então, às vezes você deixa de pagar e aí seu certificado expira, né? Você não consegue renovar. Para certificação digital, assinatura digital, você pode fazer a sua o que eles chamam hoje é de ICPF, né? CPF eletrônico, né? Você pode criar um token seu. Você vai numa CertSign da vida, você pode criar um token, uma certificação, uma assinatura digital. Ela é uma entidade certificadora, então ela é a entidade de certificação. É, e aí você faz junto a ela e você pode usar aquele recurso seu de assinatura digital em vários sites, portais da justiça, acesso a recursos como negócio lá, portal da Receita Federal, enfim, tem vários lugares que já está usando essa questão da certificação digital como um mecanismo de autenticidade de um usuário, tá? Porque afinal de contas isso aí é dado por uma entidade certificadora, né? Então parte do pressuposto que isso é
uma garantia de que a pessoa é realmente quem ela se diz ser, né? Então, ó, sua chave pública é amplamente conhecida e disponível, né? Disponível vindo da autoridade da autoridade de certificação, né? E esse é um padrão, né? O X509 é um padrão de certificação para assinatura digital, né? Um padrão bastante conhecido, né? Usado inclusive em trocas de mensagem de protocolo como IPsec, né? SSL, por aí vai. É, é um mecanismo bastante conhecido. É, Pessoal, em linhas gerais, assim, resumo, para a gente poder finalizar aqui nossa aula de hoje, a gente aqui falou de é, vários recursos de garantia, não só de autenticidade, como de garantia de acesso a recursos. Então, a gente está evoluindo nessa segunda parte aí do segundo bimestre. A gente começou falando em criptografia, da criptografia, que é um mecanismo para proteger a mensagem. A gente está começando a pensar um, um mecanismo para garantir que os interlocutores são autênticos no canal para se transmitir a mensagem, ok? Que é a mensagem que está criptografada. E aí, quais recursos esses caras têm na rede para poder transmitir algum tipo de mensagem. E agora, por fim, eu consegui validar se algum documento que ele produziu realmente é dele, né? Então, isso não vou, claro, né? Seria injusto da minha parte fazer isso agora, mas não se espantem se no futuro essa questão da assinatura digital ficar tão forte a ponto da própria faculdade pedir, por exemplo, eu vou encaminhar uns trabalhos para vocês. É, Como é que eu vou garantir que os documentos que vocês estão produzindo são vocês mesmos que produziram? Né? Ou seja, eu preciso do quê? Eu precisaria de uma assinatura digital de vocês carimbada no documento, que aí eu conseguiria validar junto a uma entidade certificadora que foram vocês que fizeram. Então, como eu não tenho esse recurso, a gente não faz dessa forma, né? A gente pede que vocês coloquem o nome do trabalho, enfim, etc e tal. Mas assim, a gente não consegue garantir essa autenticidade, né, da produção do recurso. É, Galera, eu acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui. A gente vai parar por aqui.